Ok, nós estamos gravando, então. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Isso, a gente vai começar fazendo uma prece e a gente quer saber se alguém aí se habilita a fazer uma prece para a gente. Então, fechar nossos olhos, entrar em um momento de tranquilidade, de paz, agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade que a gente tem de melhorar a nossa estrada, melhorar nossos conhecimentos e escalando pouco a pouco essa busca que a gente tem de melhorar nossa qualidade de aprendizado e que possamos contar com a ajuda de Jesus, nosso guia, nosso mestre, contar com a ajuda dos nossos irmãos espirituais que sempre nos intuem, que sempre nos abençoam, que sempre nos iluminam, que sempre nos ajudam com grandes vibrações, boas vibrações. Eu peço aos nossos amigos que vibrem em favor da minha tia, que se encontra internada na UTI da Santa Casa de São José dos Campos. O nome dela é Maria de Lourdes Lopes Barreto. Que ela possa contar com a boa vontade dos amigos e vibrem por esse momento que ela se encontra com a saúde fragilizada. E que o nosso encontro de hoje seja repleto de conhecimento, de atenção, e possamos ter todos um bom aproveitamento. Que assim seja. Muito bom, graças a Deus. Eu imagino que as pessoas que chegaram por último também estavam com problema de acesso e usaram o link, né? Eu fiz um link de última hora aqui, porque deu problema naquele link. Eu vou dar uma investigada, mas eu suspeito que eu esqueci de alguma coisa, mas eu não tenho certeza, mas eu não vou perder tempo com isso agora. Então, a gente está começando um pouco atrasado, mas a gente vai resolver isso aí durante o nosso trajeto, ok? Bom, a gente já vai começar apresentando aqui, porque a gente tem algumas coisas para falar e hoje nós temos um vídeo para ver, tá? Vamos ver como é que vai estar o tempo aqui. Então, eu vou puxar aqui a nossa aula. Bom, imagino que está todo mundo já vendo aí, né? Tranquilo? Na aula passada, vocês lembram, quem estava aqui, quem não estava, deve ter visto a aula gravada. Nós chegamos até aqui, ok? Nós chegamos até aqui. E o que é isso que nós estamos vendo? Vocês lembram? É a grande lei, porque a grande lei é o grande diapasão universal, ou é aquele instrumento que regula tudo no universo, que é a lei de amor. E para nós, aqui encarnados no planeta Terra, Jesus trouxe as bem-aventuranças, e eu já expliquei a questão do mapa, isso tudo, não vou explicar de novo, está tudo nos vídeos, inclusive está nos vídeos das virtudes, mas está no nosso vídeo da aula também. E na aula passada nós terminamos no amor a si, explicando quais são as bem-aventuranças relacionadas ao amor a si, explicando a questão do ego, né? E o ego está ali no último quadro, né? Desenvolvimento do senso crítico, tal. Então, e falei do amarelinho, já expliquei isso várias vezes. Eu não vou repetir, está na aula anterior, tá? Nós vamos subir, tá? Então, nós vamos subir. Então, vocês peguem como se nós estivéssemos na aula passada, terminando aqui, vamos subir para cá. Vocês lembram que nós estamos, a grande maioria de nós, no amarelo, porque a gente não se ama, já expliquei isso por quê, tá certo? E isso quer dizer que a gente não bateu a porta ainda, nós precisamos ter uma atitude ativa, né? E aqui a questão do ego. O fato da gente ter uma religião, isso é importante a gente entender. O fato da gente ter uma religião, e diria até mais, o fato da gente estar estudando não significa que nós saímos do amarelo. É preciso compreender isso aqui. Nós podemos passar várias encarnações estudando uma religião e tal, e continuar no amarelo. Porque não está se falando aqui
da questão intelectual. E aí, quando a gente fala estudando o Espiritismo, é uma questão intelectual. O Kardec diz claramente, já mostrei para vocês, que a questão intelectual ela é o suporte para o desenvolvimento moral. Então, você pensa que a questão intelectual, olha que coisa interessante. Qual é a primeira coisa que a pessoa precisa desenvolver para sair do amarelo? É intelectual, é o senso crítico, é uma compreensão um pouquinho melhor da vida. Tudo isso é intelectual. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei, ativo. Ou seja, você não vai se tornar humilde, não vai se tornar uma pessoa boníssima aqui, nem subindo aqui. Mas, para você sair do amarelo e para cá, é uma questão intelectual. Então, se a religião, qualquer que seja, e se os estudos que nós fazemos, mesmo da espiritualidade, se isso não tiver um efeito prático, e a Grace gosta muito de falar isso, né, meu amor? Ela sempre fala isso, que tem que ter no dia a dia. no dia a dia. Se não tiver um efeito prático, a gente vai ser intelectual. Olha, entendo tudo do mundo espiritual, entendo tudo dos livros de espírito, entendo tudo de filosofia, tá bom. Mas você já bateu a porta? Você já se reconheceu um espírito pobre de espírito? Você já se reconheceu que as suas aflições você está buscando, está fazendo? Se não, isso é muito importante, porque a gente pode cair no engodo. No engodo. Ah, eu sou espírita. E por ser espírita, não tem nada a ver. Eu conheço muita gente religioso há muitos anos e que fala umas coisas absurdas e que quando fala as coisas absurdas você olha para dentro e fala, essa pessoa tem muita coisa dentro dela e isso não é questão de julgar, é questão de análise que a gente tem que fazer da vida para aprender. Aprender com o erro dos outros também, com o nosso e com o dos outros. Então, assim, não é. Tá? A religião é uma coisa que nos suporta se nós quisermos, ela nos dá um desenvolvimento intelectual. Quando a gente está no amor a si, Jesus coloca para a gente todas as bem-aventuranças. São 4 bem-aventuranças que estão relacionadas aqui. E você percebe que todas elas falam de ação, de atitude. Fala de aflição, fala de dor, fala de quem está buscando a justiça, quem está buscando consolo, quem está buscando aprender. Fala de tudo isso. E ainda fala na última aqui, que não é a última, é a antepenúltima, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Então tá, aqui eu não vou repetir tudo que eu falei, chegamos aqui. Quando você faz esse desenvolvimento do senso crítico e tem uma visão do mundo mais amadurecida, por que você tem que ter visão do mundo amadurecida se nós estamos falando das coisas espirituais do amor? Por que será? Por que será? Qual é a palavra de ordem que nós temos que aprender e não esquecer nunca? Na verdade, são 2. Uma é escolher, e a outra é identificação ou desidentificação. O que significa isso? Isso aqui são 2 braços fortes que estão na nossa jornada logo no início e vai nos seguir por um bom tempo. Então, quando você fala que você tem que desenvolver o senso crítico e ter uma visão de mundo mais amadurecida, para você conseguir estar nesse amor a si, significa que, tendo um senso crítico, você filtra as coisas que chegam. Que coisa? Todas as coisas. Todas as coisas espirituais, as mensagens, as intuições, as coisas do mundo, as informações, os livros, as propagandas, fake news, tudo. Tudo que chega a você, você desenvolve uma capacidade de senso crítico e, para isso, você tem que ter algumas intelectualidades. E uma delas é uma visão de mundo mais amadurecida. Isso é básico e a gente pode falar, não, vamos estudar o Espiritismo, vamos no centro, tomar paz, que está tudo certo. Olha, como diz o outro, tem que pagar para ver, né? E às vezes o preço é muito grande. Se você não criar um processo de desenvolvimento na sua mente ainda do planeta Terra, uma coisa intelectual, e é para isso que você está aqui, você não vai aprender a escolher, e não aprendendo a escolher, você vai repetir os erros, e você vai ficar identificado, guarda esse nome que nós vamos falar muito daqui para frente, com coisas que não estão relacionadas ao amor a si. Você estaciona. Mas tudo bem, vamos lá, nós seguimos. Nós seguimos e nós vimos aí que desenvolvemos um pouco do senso crítico e com uma visão de mundo melhor, vai se tornando um pouco mais humilde. Com tudo isso, o que acontece? Você vai para aquela bem-aventurança chamada bem-aventurados mansos. Porque imagina que para você ter amor a si, você precisa ser dobrado.
Gente, olha que incrível. Precisa ser dobrado. Como diz o Emmanuel, não sei se é Emmanuel ou o André Luiz, é um dos dois que fala que todo ser será provado no ferro e no fogo para o processo de evolução. O ferro e o fogo está aqui, tá? Está no amor a si. Você percebe ali. Bem-aventurado quem tem fome, sede de justiça, os aflitos, os que sofrem, que são pobres de espírito, ou seja, é tudo relacionado a espíritos no início de jornada, que está começando. O amarelo nem começou, tá? Mas vamos pensar assim, está começando. Então ali é onde a consciência vai ter que despertar, porque através da dor ela promove o desenvolvimento do despertamento da consciência. Pronto, ok, aconteceu isso. Desenvolvemos um senso crítico, desenvolvemos uma visão de mundo mais amadurecida, sabemos filtrar as coisas que nos chegam, trabalhamos a nossa humildade, porque não adianta trabalhar em intelectualidade sem um pouco de humildade, senão você fica vaidoso e fica no amarelo, não adianta nada. Então, ok, conseguimos isso e estamos subindo. E aí vem o quê? Aí vem o próximo. Qual que é o próximo? Aqueles que estão, né, no segundo nível. Qual é o segundo nível? É o segundo marco. O primeiro marco está lá. O segundo marco, na evolução da consciência. Então, o ser sai de si. Olha, amor a si. Olha só, o ser sai de si para o mundo. Entendeu? Amor a si, desenvolveu. Por que você desenvolveu? Ora, se você busca compreender a vida, desenvolve senso crítico, discernimento, quer saber das coisas, busca isso para você, é amor a você. Esse é o amor que a Joana fala. É esse desenvolvimento desse amor profundo. Você já tem esse amor profundo? Tem. Ok, vamos para o próximo passo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. É só uma bem-aventurança no amor ao próximo. É só essa. Mas essa diz tudo. Ela diz que quem chega aqui já tem um coração de misericórdia, né? Córdia de coração e miséria, miséria do outro. Ou seja, ele se condói, né? E se condói não é só de olhar, que pena. Não, se condói e sai em ação. Lembra que eu falei do passivo e do ativo? Passivo e ativo. Você vai na rua, vê um monte de gente pedinte, toda situação, você fala, coitado, mas você fez alguma coisa? Não, você não é Jesus para ir lá e sair curando. Não, mas você deu alguma coisa, pelo menos, para aliviar aquele dia da pessoa? Se você não fez isso, é um passivo. Então, você não se condói. Se condoer, ou ter a corda envolvida na miséria, é fazer algo, mínimo que seja, um exercício. Então, aqui está aqueles que são bem-aventurados porque são misericordiosos, ou seja, o ser sai de si para o mundo. O que sai de si? O amor que foi desenvolvido lá embaixo. Então, o amor que foi desenvolvido nessa escada, nessas encarnações várias, nessas bem-aventuranças, elas vão criar em você uma capacidade de doar. O quê? O amor que você está vivendo, que você adquiriu. Para quem? Para o próximo. Percebe que amor a Deus precisa ter amor ao próximo, e sem ter amor a si não tem amor ao próximo? Olha como as coisas têm que se encadear. Ok. O que acontece, então, lá no céu? E no ego, desculpa. A consciência está desperta, a luz da consciência se amplia, o amor interno suficiente para ter misericórdia do próximo, quer dizer, já é algo suficiente, um grande avanço evolutivo, muito grande. O ego se desfaz de suas amarras ou armas, não são mais necessárias. Olha aqui, todas as armas de proteção do ego têm que estar eliminadas. O ego não vai sumir, tem que estar eliminada, por quê? Como é que você desenvolveu o amor a si e ao próximo se você ainda fica com preconceito, armado para responder, dá resposta mal criada, faz futrica? Não cabe mais. Para esses espíritos, não cabe. Se essa pessoa tem isso, ela não está lá, esquece. Ela não está lá, né? Então, esse é o nível do amor ao próximo. Quando você desenvolver o amor a si, o amor ao próximo, quer dizer, já está bem grande em você o amor, o alto amor profundo, você vai fazer o contato com Deus. Mas eu amo a Deus, eu faço prece e tal. Ok, mas aqui é diferente, você está com potência, poder. Se vocês viram os vídeos das virtudes, eu expliquei o que é virtude lá. É poder. A palavra poder, eu explico tudo lá para vocês, dizendo que as pessoas confundem isso, porque as pessoas olham isso no plano físico, no plano carnal.
Poder espiritual é outra coisa. Ok, chegou aqui nesse nível, vai em frente. Aí você entra na faixa de amor a Deus. Aí nós temos 2 marcos importantes. E aí nós temos 3 bem-aventuranças, pode ser 4, dependendo que às vezes alguns evangelistas fazem isso desmembrado, outros não. Mas o que é o amor a Deus? A primeira coisa que acontece, depois do amor ao próximo, ficou tão grande o amor em você, que você se torna uma pessoa pura de coração. Pura de coração. A gente nem imagina o que seja, mas eu vou pegar um exemplo aqui que me cai muito bem. Francisco de Assis. Vocês conhecem a história de Francisco de Assis? Me veio à cabeça aqui agora, olhando para aquele ser, que pureza tinha aquele ser. Que pureza! Ele saiu para falar com o Papa. Vocês entendem o que é isso? O Papa era o poderoso de todas as politicagens que tinha na igreja, todas as engrenagens complicadas que tinha na igreja. E ele falou, eu vou lá, porque se ele disser que eu estou errado, eu estou errado. Gente, vocês têm noção do que é isso? Isso é uma pureza de coração tão grande, que essa pureza de coração chegou até o Papa, e o Papa ele se rendeu àquilo e criou os franciscanos, né? A Ordem de São Francisco. Então, o puro de coração é aquele que não se deixa contaminar com essas coisas todas do mundo que a gente está careca de saber, de sentir, de viver, que nos faz mal. É a mágoa, é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho, é um nível de conhecimento ruim, é uma ignorância, sair fazendo escolha tudo equivocada na vida, vai pela emoção, vai pela paixão. Isso é o comum da nossa vida, o que eu estou falando aqui é comum. E como isso nos faz mal, como isso nos dá estresse, como isso nos deixa doente. E a gente parece que insiste nisso, fica meio agarrado, mesmo sabendo que tem isso aqui pela frente. Mas os bem-aventurados puros de coração é o terceiro marco da evolução da consciência. É a relação com Deus. O início da relação com Deus no sentido de uma maior intimidade, proximidade. Proximidade. Quem viu no meu vídeo de vícios e virtude, eu falo de Santa Teresa, muito pequeno, mas se pegar o vídeo todo da Santa Teresa, e no livro ela fala, que era tão intenso o amor dela para Jesus, que ela percebia que o coração dela, às vezes, era cruzado com uma espada, com uma dor tão profunda, mas era uma dor tão profunda, mas que ela estava feliz com aquela dor, parece que o amor era tão poderoso que feria como se fosse uma espada, mas era uma relação de intimidade que ela chegava a flutuar no ar, que ela tinha uma capacidade vamos dizer assim, tirar a lei da gravidade. Aí a gente não entende bem os processos, né? Mas para vocês verem o nível da coisa, né? E ela com corpo físico, né? É isso. Bom, aí o que acontece? Depois de você ser um puro de coração, porque você verá a Deus, o que é ver a Deus? É ter uma relação mais próxima de Deus, estar mais ligado a Deus. É bem mais ligado. Por quê? Porque o seu ensino é capacidade de relação com Deus que a gente não aguenta. Você vê a Santa Teresa, que já tinha um nível evolutivo, uma ligação mais íntima com Jesus, ela sentia dores horríveis, apesar dela saber o que estava acontecendo. Imagina nós, né? Então, o que acontece? Você vai para o quarto marco da evolução da consciência. Esse aqui é incrível. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, é mais do que puro de coração. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Daí a gente se pergunta, mas todos nós somos filhos de Deus. A gente sempre aprendeu isso, e é verdade, mas esse filho de Deus é diferente. Esse filho de Deus é aquele que recebe uma outorga, que recebe uma herança de Deus. Ali está pronto para receber essa herança. E que herança é essa? O poder do amor. O amor divino. E esse poder do amor divino faz o quê? Dá poder à criatura para quê? Para curar, como a gente fala, os milagres de Jesus, para curar, andar sobre a água, né? Se mover de um lugar para o outro, assim, instantaneamente. E vai trabalhar com esse poder, fazendo o quê? Para que serve o poder do amor? Ele serve para 2 coisas, para criar e para resgatar. Então, ele cria o universo, ele cria os mundos, ele cria tudo que existe, mas ele resgata as criaturas de volta para esse caminho,
É o que Jesus veio fazer aqui, gente. Quando ele coloca aqui no Mateus, para ser ativo, quando ele coloca as bem-aventuranças nessa escada, ele está mostrando para a gente, olha, eu vim aqui para mostrar isso para vocês. Vocês vão chegar lá, porque ele disse isso também. Então, os pacificadores são os chamados filhos de Deus que receberam a outorga divina. Esse é o quarto grande marco da evolução da consciência. Mas e depois? Acontece alguma coisa? Sim, Jesus falou. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os injuriados, porque deles é o reino dos céus. Esse é Jesus. Veio aqui, veio nos ajudar. E o que aconteceu com ele? Foi perseguido, foi injuriado, foi humilhado, foi crucificado. Mas o reino do céu é dele, está com ele. Como ele disse, né? Eu venci o mundo. Não é isso? E o que acontece lá no ego? Pronto. O self preenche todo o ser. Ele agora não precisa mais do seu ego ou seu eu personalístico. Não existe mais. Não existe mais. A iluminação completa suas fases neste nível. Não existe mais nenhum interesse pessoal, mas uma comunhão completa com o divino interior e com o Pai. Essa é o quadro que eu queria trazer para vocês, que mostra a grande lei, as bem-aventuranças e o desenvolvimento do ego e do self. Ok? E o que são os arquétipos divinos? Que depois nós vamos mostrar detalhes. Mas, basicamente, é que nessa escada que você está subindo, você tem que cumprir todos os requisitos desses arquétipos divinos. Os arquétipos divinos são a justiça perfeita, a bondade perfeita, a beleza perfeita, né? A ordem perfeita. Então, tem uma listinha de 4 ou 5. Mas, em cima desses 4 ou 5, quando o Espírito chega no nível de Jesus, esse já passou por ele já está no último, que é um só. É o amor, o grande poder universal que cria tudo. Inclusive, cria os arquétipos, inclusive, cria as leis divinas, as leis dos homens e tudo mais. As leis físicas e todo o universo. Gente, antes da gente continuar aqui, aqui a gente termina aquilo que estava no primeiro bloco do nosso trabalho, do nosso estudo, mas ele está tudo linkado, tá? E agora a gente começa o que a gente chama da perfeição moral, e aquilo tudo foi uma introdução, que é o desenvolvimento humano baseado no capítulo 12. Então, começa com uma parte do livro, onde Joana de Anjos, de acordo com Carl Gustav Jung, nos diz assim: o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida. Gente, olha essa frase. O ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida. Momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento e sua individuação. Então, esse aí. É como se fosse assim, olha, é isso aqui, é isso que são vocês, e é o que vocês vão ter que fazer, tá por aqui. Nossa, aí faz a gente se sentir até importante, né? Claro, mas é. O mais alto, mas lógico, com certeza. Que bonito, com né? certeza. E importante e responsabilidade. Porque se você é o mais alto nobre investimento da vida, significa que tudo está abaixo de você, depende de você. Então, significa que se você é o mais alto nobre investimento da vida, você entenda que todos que estão atrás de você, inclusive o ser humano que estão atrás, os animais, o meio ambiente, tudo que está atrás, depende de você para evoluir. Se você tem algo a mais, isto é para entregar a alguém que precisa disso, que está vindo por trás, atrás do seu processo. Não vamos tirar isso da nossa visão de crescimento, nunca, porque os espíritos evoluídos fazem isso a todo instante. Jesus veio aqui nesse planeta, de tanta miséria, se entregou, um nível espiritual que a gente nem imagina, a gente só fala aqui de teoria, a gente não tem ideia do que seja isso, deve ser uma coisa absurda para nós, né? Se entregou para quê? Porque nós somos os retardatários que ele veio ajudar, nos dar uma direção. Ok. Alguns tópicos que nós vamos falar daqui até o fim do ano. Eu já falo para vocês, já tirei alguns e não sei se vamos conseguir cumprir todos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é uma preocupação para mim, não é um problema, mas não é muito fácil. Todo ano eu descubro que eu tinha que encaixar alguma coisa nova no curso. Porque
a gente está falando de coisas importantes. O tempo não pode ser tão importante ao ponto de você não colocar as coisas. Então, esse ano eu coloquei algumas coisas novas. Mas tem coisas que eu já tive que tirar. Porque, de fato, eu percebo que um ano estudando um dia por semana não está sendo suficiente para a gente cumprir tudo como a gente deveria cumprir. É claro que a gente não pode falar assim, não, então vamos fazer 5 anos, 6 anos. Não, não é a ideia. Apesar que quem estuda filosofia como eu, já sabe que eu entrei numa escola, que eu já tenho 4 anos, e que eu acho que mais uns 20 anos ainda vou continuar estudando. Então não é esse o problema meu lá. Eu não tenho problema. A hora que eu tiver que parar, vou parar, mas eu vou aprender. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, o nosso tempo é curto para a gente estudar assim, de uma forma mais detalhada as coisas, tá? O que nós vamos fazer daqui até o fim do ano é tentar pegar o máximo de coisa que a gente programou, que é a natureza humana e seus corpos, os corpos e uma visão filosófica metafórica, a psique, do ego para o céu, as emoções e sua antropologia, as fases do despertamento da consciência, Joana de Anjos, aqui eu já cortei, aqui tinha o Hamed, tinha o Augusto Cury, e tinha um outro e a Joana. Eu deixei só a Joana, que era muito material. Infelizmente, eu encaixei emoções esse ano e ela iria gastar um tempo enorme, a gente não ia cumprir o nosso programa. A lente da razão, a criação divina do amor, a sobrevivência e a volta ao amor. Essa parte é a parte que entra a mente. Quer dizer, tudo aqui está envolvido com a mente. A psique, a natureza dos corpos, mas aqui é quando entra aquele final que a gente fala da teoria do conhecimento, da caverna do Platão, as sementes divinas e o diagrama geral. Então, assim, é bastante coisa. Nós não vamos, por ser bastante coisa, sair atropelando, não vamos fazer isso, tá? Porque não adianta nada, não estou aqui para cumprir tabela, mas eu já estou alertando a vocês que é bastante material e que eu sinto que ou no ano que vem eu tento mudar isso para fazer isso em 1 ano e meio ou 2 anos, ou eu vou cortar algumas coisas e me contentar em passar algumas coisas mais como é que eu vou dizer, mais resumidas, tá? Isso é só para a gente entender. Então, mais ou menos são esses temas que nós vamos falar aqui. Isso eu já falei para vocês várias vezes, em vários vídeos estão, só para lembrar que nós estamos entrando agora no processo de conhecimento da mente humana, então isso aqui não pode estar esquecido. Então, é só para voltar à nossa mente. Os 3 tesouros, os 3 mundos do ser humano. Quem estudou lá o vídeo de saúde e doença, lembra bem disso aqui, né? A gente tem o mundo físico, o mundo psicológico e o mundo espiritual. Não podemos nunca esquecer disso aqui, tá? Mundo físico, mundo psicológico e o mundo espiritual. Lá no mundo físico nós temos o corpo, as energias, né? Nós temos a mente aqui misturada com o psicológico, a mente dos desejos, a mente ainda animalizada, tudo isso. E aí a gente tem o mundo espiritual, onde você encontra o espírito, você encontra a mente pura e outras coisas mais. Só para a gente entender que a gente não pode perder isso de vista. Ok. E aí, vocês vão lembrar disso aqui, nós já falamos disso lá no começo do curso, mas ele tem que voltar aqui agora, que é importante, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá, aqui. Aqui está, então, uma constituição resumida do ser humano. Já falei do andar de cima, do andar de baixo, né? E o ego está ali, tá? E aí você tem o corpo físico ali embaixo, o princípio vital, o corpo astral, o perispírito, e a mente chamada mente dos desejos e das emoções. Por que chama assim? Porque é realmente a mente do encarnado, lembra do Buda? A razão da dor é o desejo. Elimina o desejo, a dor não aparece. Que lembra das 4 nobres verdades? É exatamente isso. A mente do ser humano, enquanto encarnado no nível espiritual não desperto, é uma mente voltada para o físico. Tudo para o físico. Manutenção do físico, prazer para o físico, as coisas que o físico sente. É o mundo que chama sensível, da sensibilidade, do sentir. Tá? Então, o mundo sensível é o mundo aqui de baixo, do andar de baixo. Tá? E que esses instrumentos, que é o corpo, o princípio vital, o corpo perispírito, todos esses instrumentos são instrumentos que deveriam servir para a relação com o mundo material, através deles o espírito falaria com o mundo material. Então, é isso que eles servem de fato. Mas não é isso que acontece, porque a gente abandona, eu já falei disso, o andar de cima e fica envolvido só no andar de baixo, tá? E no andar de baixo você cria hábitos, fantasias, desejos, o instinto é muito forte,
tá? Então, o instinto é uma coisa muito forte. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, dos apartamentos onde mora o instinto, onde mora a emoção, né? Os apartamentos superiores onde tem a mente pura, a consciência, o espírito. E lá em cima você tem a vontade, a intuição, a imaginação e a razão síntese. Razão síntese e razão analítica. A razão analítica é quando você começa a desperta o seu senso crítico, você aprende as coisas do mundo, o que você faz? Você começa a analisar. É para isso que você usa a análise, para escolher. Você começa a analisar as coisas para fazer melhores escolhas. Quando você começa a analisar as coisas com bases mais realistas, né, você começa a levar a tua mente para cima, ela começa a subir um pouco. Não vai chegar lá ainda, mas tá vendo a reguinha aqui, ó? Ela tem um canal de comunicação aqui, ó, tá? Quando é que acontece isso? Quando você está ali no amor a si. Quando você está no amor a si e desenvolveu o senso crítico, está em trabalho de conhecer o mundo, conhecer as coisas e buscar a espiritualidade, a sua razão analítica é poderosa, ela te consegue levá-la para cima e traz para baixo, vai para cima e vem para baixo. Mas quando você está mais aqui você já está num espírito, vamos falar, um espírito quase puro, você não trabalha muito com a razão analítica, você trabalha com síntese, imaginação e intuição. Hábitos já era. Hábito é sempre pernicioso, tá? Hábitos físicos do corpo físico são sempre perniciosos. Desculpa. Hábitos psicológicos são perniciosos. Hábitos do corpo físico, eles existem por uma razão de economia de energia, mas aqui acabou. Não precisa mais, tá? Então, isso aqui também, que eu já falei bastante lá no início do curso, eu estou dando só uma repassada. Tá bom. Mas aí você pensa assim, ok, mas como é que eu faço, então, já que nós estamos falando que nós começamos o processo de entender a evolução, o crescimento, o aprendizado, como que começa? Bom, a coisa começa aqui. Né? Foi bom que eu já passei isso aqui para vocês algumas vezes, vai ficar mais fácil. Mas começa aqui. Né? Kardec perguntando, olha, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Porque tinha perguntas antes falando como é que o progresso acontece, né? Então, ele diz assim, decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o que ele está dizendo? Primeiro é o progresso intelectual, depois é o progresso moral. É sempre assim, né? E aí a gente lembra que nós colocamos isso aqui. Ó, lembra daqui? Que isso aqui é um progresso, daqui para cá é um progresso intelectual. Quando você chega no seu progresso intelectual, algo de moral vem junto e você está aqui. Ah, você pode fazer progresso intelectual e ficar aqui? Pode, se você não buscar o lado espiritual. Mas sem o progresso intelectual, você não consegue chegar aqui. Ele é base, tá? Lembra disso? Então, volta para cá. Volta no Kardec. Voltamos no Kardec, é o que ele está falando. O progresso intelectual vem primeiro, e depois vem o progresso moral. Mas aí o Kardec não se contenta com a resposta. Ele fala, mas como é que o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral? Como é que ele faz isso acontecer? Aí o Kardec vai falar para a gente uma coisa simples, é a base do ser humano na Terra. Porque o progresso intelectual pode fazer você compreender o bem e o mal. Olha, o progresso intelectual pode, não quer dizer que vai, mas pode lhe fazer compreender o bem e o mal. E o homem, desde então, pode escolher. Olha que coisa incrível. Escolher. O que Kardec está dizendo para nós é o seguinte, olha, existe uma coisa na vida que é a mais importante, é saber escolher. A gente pode pensar assim, será mesmo? Porque a gente não está acostumado com esse processo filosófico na nossa vida, de discussão filosófica. Mas lembra que a doutrina espírita é religião, ela é ciência e é filosofia. Às vezes as pessoas confundem um pouco, falam, a filosofia é o livro dos espíritos. Não, não é isso, é o que está lá dentro, é o que você consegue extrair lá de dentro. Aqui, por exemplo, é uma resposta totalmente filosófica. Porque ele está dizendo assim, olha, só vai haver progresso moral, vamos chamar de progresso espiritual, se houver o quê? Se houver uma compreensão do bem e do mal, porque o homem tem um livre-arbítrio para escolher. Mas bem e mal parece uma coisa tão fácil. Não é, é uma coisa extremamente difícil. Nós estamos vivendo num mundo onde não tem mais norte, onde se confunde, onde os campos se misturam,
Para nós. Para a espiritualidade, não. Para nós. Onde pessoas são chamadas do bem, fazendo mal, e a gente não se importa. Onde tem o bem escasso nesse mundo, porque é isso que Kardec coloca para a gente, né, quando ele responde lá, quando os espíritos respondem, que a maior parte do mundo ainda é mal, né? Então, ele diz, não, mas então a coisa mais importante é vocês aprenderem a escolher. Como é que vocês aprendem a escolher? Desenvolvimento do intelectual, que é o senso crítico, discernimento e outras coisas mais, conhecimento do mundo, conhecimento da vida, cultura, porque as coisas vão chegar a você, de todo tipo, de todo tipo. E quando o mundo manipula as pessoas, ele manipula como? Ele te joga lá umas 8 mentiras e 2 verdades juntas. E aí alguém gosta daquilo, tinha um amigo, você, meu amigo gostou, então eu vou... E sabe como que funciona? É isso. É isso, é assim que funciona o mundo. O mundo é dividido em gostei ou não gostei. Olha, aqui é o grupo do que gosta disso aqui, aqui é o grupo que gosta daquilo, então é por aí. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas a doutrina espírita, outras ideologias, outras filosofias estão trazendo para nós conhecimentos filosóficos que nos darão capacidade de fazer isso aqui, escolher e identificar o bem e o mal. Porque uma coisa, eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, o mal sempre será o mal. Nunca o mal poderá ser o bem. Não tem jeito. Por mais que a gente tenta manipular, inventar, a gente vai ficar, como diz o outro, a ver navios, porque não existe. O mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. E as misturas que se faz é pela ignorância, é pela vaidade, é pelo egoísmo, é pela falta de compreensão da vida dos seres. É por isso que se faz essa confusão, mas não deveria haver essa confusão. Ok. Então, o que acontece? Aí a pergunta. Tá bom, Kardec falou aquilo lá. Qual é a base que você usa na sua vida para escolher? Qual a base? O que você usa para escolher qualquer coisa na sua vida? Coisas complexas, coisas menores, coisas maiores? Como é que você escolhe as coisas que você vê na TV, os livros, as companhias, as conversas, as coisas que envolvem? Nós estamos falando aqui agora, né, de política. Olha, é um processo complicado de escolher. Qual é a base que você usa? Ou você nunca pensou nisso? Vai acontecendo. Não esquece do amarelo. Não ama assim, né? Afinal, este é o ponto central da sua existência, por várias reencarnações anteriores e por vindouras. E por vindouras. Então, no andar de baixo e o andar de cima. Não é isso? Vamos lá. Você tem o corpo físico, você tem lá em cima o espírito e a inteligência. Você tem aqui o que eu já falei, a mente dos desejos, das emoções, você tem os hábitos, as fantasias, a razão analítica, eles vão. Não é isso? Tá bom, e o ego? Tá aqui. Tudo igualzinho. Ah, ainda escolhemos assim. O que quer dizer isso? Ainda escolhemos assim. Baseado nas coisas físicas. Baseado nas recompensas físicas. Baseado nas emoções físicas. Baseados no orgulho, na vaidade. Baseado em um monte de coisa equivocada que nos leva sempre a ficar no amarelo. É o ego, e fica repetindo, e fica repetindo. E não tem acesso ao nível de cima. Ah, mas estamos estudando espiritismo, estamos fazendo... Não, não estou falando disso, aqui não garante nada. Isso é só intelectualidade. Essa reta da razão, quando sobe e desce, ela sobe e desce porque ela atingiu aquele amar a si, senão ela não vai. Você pode ficar com uma intelectualidade imensa e fazer bomba, destruir, matar, ser violento. Pode, pode. Então, ainda escolhemos assim, baseado nisso. Ou seja, nós não temos uma base. Se nós escolhemos baseado aqui no ego, em tudo que isso aqui embaixo, significa a mesma coisa que dizer assim, você não desenvolveu uma base. Não desenvolveu. Tá bom. A evolução é escolher nessa base. Ah, mas quando eu for um espírito muito iluminado, não é disso que estamos falando. É ter o mínimo de consciência. Então, você sabe. Agora vem olha a intelectualidade funcionando. Qual a intelectualidade que nós temos? Nós que estamos aqui estudamos espiritismo, estudamos evangelho. Qual a intelectualidade que nós temos?
Tem algumas regras, não tem? Tem. A gente sabe quais são. A gente descobriu, a gente não se deixa enganar. A regra está muito fácil de entender. Qual é a regra que nós temos? A regra está aqui, ó. Opa. A regra está aqui. A regra é essa aqui, ó. Amor a Deus, ao próximo e amar a si. Se alguma coisa que eu fizer que ferir alguma coisa dessa, estou no caminho errado. Mas tudo bem, isso aqui você pode falar, mas isso é muito transcendente. Tá bom, vamos para as bem-aventuranças. Ali está falando. O que é que Jesus, que é o maior modelo da humanidade, veio fazer aqui? Se nós lembrarmos da história dele e pensarmos de Judas, nós vamos saber bem, ficou muito claro, aquilo com certeza era um simbolismo que Jesus queria deixar para nós. Né? Ou seja, e André também era um pouco estressado, né? É a não violência, é o manso que herdarão a terra, os mansos. E olha, está aqui embaixo, hein? Não está lá em cima. Os mansos está aqui. Por que está aqui? Porque ainda é do nosso nível nos tornarmos mansos. Violência, né? Astúcia, no mau sentido, ganância. Tudo isso não está de acordo com isso. Então, não pode falar que isso é do bem nunca, porque não pode se confundir. Então, quando a gente faz as nossas escolhas, nós temos que escolher. Nós temos que escolher se aquilo que a gente aprende faz alguma base ou faz efeito na minha vida. E aí, às vezes, eu, por exemplo, eu falo sempre que eu escolhi algumas coisas mais simples para me movimentar, né, na minha vida. Eu sempre disse assim, olha, eu leio o Evangelho, tem muita informação, mas eu escolhi duas coisas. Uma é separatividade e a outra é violência. Se é alguma coisa que se faz para excluir, para separar, para dividir, não serve para mim. Pode vir dourado com qual pilha for, com qual cor for, pode vir fantasiado do que for, pode vir do jeito que for, não me serve isso. Tem violência envolvida? Não me serve. De hipótese alguma. Pode vir dourado, pode vir fantasiado, pode vir escrito de outra maneira. Do que for, não me serve. Isso é uma coisa que eu fiz como um padrão de base. Qual a base? Essa é uma base que eu escolhi para a minha vida há um bom tempo. E eu uso isso. A pergunta é, a gente pode escolher alguma base qualquer, não precisa ser essa, pode ser outra. Mas desde que essa base seja aqui, ó, de acordo com as coisas divinas, com o Evangelho de Jesus, com os exemplos de Jesus para a nossa vida. Porque se a gente criar uma base, essa base estiver aqui, é melhor nem criar. Que aí a gente está afundando o barco um pouco mais. Ok. Estou aqui pensando, gente, o seguinte, que foi colocado ali que, a partir do momento, eu até fiz uma anotação aqui, e ele fala, né, que o progresso intelectual, que nós temos um progresso intelectual, ele faz compreensível de a gente ter esse discernimento de bem e mal, e o homem pode escolher. Desenvolvimento do livre-arbítrio, né, que acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade. Mas eu estou pensando, não sei se alguém também passou isso na mente, que as pessoas, muitas vezes, nós fazemos escolhas achando que está certo, convictos de que aquilo é certo. E como será que uma hora que vai ter que ter esse consenso, esse discernimento de realmente aquilo que é bom, que é correto, que são ações corretas? Não sei se eu estou me fazendo entender. É aquilo, por exemplo, o Ruelo falou, ele tem dois parâmetros, a não violência e a separatividade. Se existe coisas na vida, né? Porque é aquilo que nós falamos, nós vemos muitas vezes, né, pessoas que se dizem bons e tal, com toda uma retórica e com atitudes equivocadas. Aí, algumas equivocadas, outras não, então muitas vezes nós ficamos naquele impasse, né?
o que seguir, como a gente se posicionar na vida. É uma responsabilidade enorme, então, nossa, realmente, de desenvolver esse senso crítico, assim, com bastante, assim, digo assim, com bastante criticidade, até um pouco de frieza mesmo, não deixar envolver pelas emoções, não pelo aquilo que eu gosto, né? Mas sim com bom senso. Isso vai de acordo com os ensinamentos de Cristo? Vai. Então, se não for, gente, mesmo que contraria a nossa vontade, as nossas tendências, nós temos que ter essa certeza que não é a melhor opção para a nossa evolução espiritual. Nós temos que estar muito dentro dos parâmetros que Jesus nos deixou. E não adianta a gente querer florir, fingir que não está entendendo, ou então ficar ali meio em cima do muro. Então, acho que essa é a nossa grande dificuldade, o nosso grande desafio, de nós termos coragem, né, de realmente de olhar para nós mesmos, né, e ter como parâmetro, conforme eu falei, os ensinamentos do nosso mestre maior, né? Quem dera conseguíssemos agir exatamente como ele nos ensinou. Ainda não, mas sermos muito focados nisso. Não dá para a gente fingir que não está vendo a situação, a gente fingir que não está entendendo, ou então, assim, pelas nossas tendências, né, a gente ter atitudes equivocadas. Eu acho assim, achei que a sua colocação foi importantíssima. Por quê? Vamos lá, gente, vamos entender umas coisas aqui simples, mas que servem de... Porque, vamos lá, a gente sabe que a gente é um espírito inferior. Tá bom, a gente já sabe. A gente sabe que tem que evoluir. E para evoluir tem que aprender. Mas você está disposto? Essa é a questão. Você está disposto a abrir mão do monte de peso que você carrega? Você está disposto a começar a trabalhar para você conhecer você mesmo? Porque desenvolver senso crítico, e nós vamos falar como que desenvolve, tá? Lá na frente fala, desenvolve assim, assim, assim. Desenvolver o senso crítico e conhecer um pouco mais as coisas do mundo para você fazer a escolha, isso parece uma coisa assim, mas leva um tempo, às vezes mais que uma encarnação, mas se você não começa, significa que você vai criar algumas dores na sua vida. Quais? Por exemplo, muitas das vezes você vai tomar uma decisão. Aí é uma decisão importante que impacta você ou impacta mais pessoas, o que for. Mas você vai falar assim, eu estudei sobre senso crítico, eu preciso passar isso por um crivo. E aí você passa por um crivo. Só que você se engana, você tenta enganar o crivo. Gente, isso não é piada, não. Isso é o que mais acontece na vida. Distorção. A pessoa distorce e diz, não, isso não é isso, isso aqui é assim. Para justificar. Exatamente, você tenta distorcer o crivo para se justificar. Bom, o que é isso? Isso aí é dar um tiro no pé. Então, eu estou contando um caso para vocês, porque esse é o mais comum da nossa sociedade. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser bonzinho, né? Todo mundo quer, mas não é. A gente não é. Então, a gente faz algumas opções na vida, em várias situações, qualquer que seja, e essas opções não são as melhores, não. São opções baseadas em, às vezes, vaidade, orgulho, baseadas em interesse pessoal, mas principalmente mais baseada em ignorância e emoção. É assim que vai, né? E aí? E aí a gente estuda sobre senso crítico e tal, mas aí as pessoas que não estudam têm um mínimo de conhecimento, principalmente os religiosos, que uma coisa está estranha, porque isso aqui não pode ser assim. Eu estou falando que eu posso beber, ir para farra, tudo bem, mas está me fazendo bem? Isso me faz bem? Me faz bem falar do outro, falar mal de alguém? Me faz bem usar de violência contra alguém? Não, não faz. Mas eu me engano. Eu digo, não, mas nesse caso, isso é muito comum. E aí a gente tem que fazer uma opção, porque se eu quero desenvolver senso crítico, se eu quero fazer isso, eu não posso dar um tiro no pé
e me sabotar, autossabotagem. Eu tenho que ser sério com isso. É muito sério. Tá, então eu decidi que vou fazer isso de uma forma séria. Ok, vai fazer de uma forma séria? Primeira regra do jogo: escolhe os padrões. Escolhe os padrões. Ali, ó. Escolhe os padrões. A base. Qual é a base que você usa na vida para escolher? Qual é a base? Quais são os pontos que te chamam a atenção na hora que você vai fazer uma escolha emocional e fala, pera, está de acordo com isso que eu elegi para a minha vida, para mim evoluir? Você pode escolher 1, 2, 3, o que for. Pode escolher. E aí você tem que passar pelo crivo. Se não passar, não faça. Porque aí você vai ser cobrado duplamente, porque você sabia que você fez. Gente, o que nós estamos falando aqui não é um curso, nós não estamos aqui aprendendo um detalhe, não. Nós estamos falando de coisas extremamente importantes para o nosso processo de evolução. Se a gente não quiser entender isso e achar que não é assim, a gente nem precisa estudar, porque a gente vai se complicar. Então, se você está estudando, você quer alguma coisa. E eu estou falando para vocês, daqui até o final o bicho vai pegar. A coisa é apertada. É nesse nível que nós vamos estudar, é o aspecto filosófico das coisas, lá na profundidade. Kardec coloca para escolher, porque ele foi na filosofia, foi lá no fundo do poço, para dizer, é isso aqui que vocês têm que fazer. Agora, para escolher, o que você tem que fazer antes de escolher? Ter discernimento, senso crítico, conhecer um pouco as coisas, senão você não escolhe, né? Eu te dou um carro bonito e maravilhoso e um carro velho. Só que o velho está funcionando e o maravilhoso não. Você escolhe aquele maravilhoso, não está funcionando. Como é que você escolhe? Você tem que ter um mínimo de ideia. Ó, esse aqui está assim, esse aqui está assado. Ah, não, esse aqui me serve, esse não serve. Esse é um exemplo bobo, mas é assim que a vida funciona. É assim que a vida funciona. Bom. É só uma coisa que me chamou a atenção é quando você falou que o mal é sempre mal. O mal é sempre o mal. É sempre... Então, isso. Não tem como falar assim, é mal, mas é um pouco... Não tem pouco. Esse mal não é tão mal. Não, não existe pouco isso. Bom esse mal. Não, é assim. Não é bem o homem assim. roubou 100 milhões. Bandido. Roubou. Isso é mal. Você foi à feira e ficou com 20 centavos de alguém que não era seu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o mal. É a mesma coisa no sentido que é o mal. Claro que a lei dos homens tem um peso diferente, mas isso é o mal do mesmo jeito, está dentro da pessoa. Levei vantagem. Sabe a história do lei do gesto? Levei vantagem? Levar vantagem é o mal. E nunca vai ser bem. Não tem jeito. O bem não se contamina com o mal nunca. Não tem jeito. Pecadinho. Não tem pecadinho. Não, é assim, vamos lá. É claro que na lei divina, ele sabe que existe o mal, e o mal ele precisa ser trabalhado pelas leis. E a lei trabalha na medida da grandeza do mal, né? da crueldade, de tudo. Então, é claro que tem diferença, mas o que eu quero dizer é que nunca vai ser um bem. Não adianta a pessoa falar, isso é um bem. Não adianta. Está fazendo alguma coisa que prejudica alguém? Não é bem. Não vão nessa onda que não adianta, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui, é o que chama uma visão do ser humano, nós vamos passar um pouco. Uma visão do ser humano, uma metáfora filosófica. E a metáfora é assim, gente, ó. Eu vou ler esse trecho aqui, depois eu falo da metáfora, porque a metáfora estava aqui em 6 páginas, até mandei para vocês, mas eu tirei, que nós não vamos ler ela toda. É necessário convencer-nos de que a luta pelo crescimento interior não pode ser levada a cabo sem dor. Isso é da La Filosofia, tá? Da Nova Acrópole, que eu trouxe para cá. Às vezes eu trago alguma coisa. Pelo contrário, verdadeiramente perigoso é a ausência de dor, já que implicaria em que nada se movesse, nada avançasse, nada crescesse. A prova de que podemos mover algo é a resistência que esse algo nos oferece, porque sem a resistência não haveria consciência do movimento. Esta é a imagem da dor, é o sinal evidente de que algo está se movendo. Tudo a ver com o espiritismo, tudo a ver com o despertar da consciência pela dor, tudo a ver com o budismo, que a dor existe, tudo a ver com Jesus, haverá aflições, não tem jeito. Esse é o processo que mostra que algo está acontecendo. Está doendo, algo está acontecendo ou está para acontecer. Tá? Ok. Agora nós vamos falar da mente. Tá bom?
Vamos falar um pouco, agora vamos entrar na questão da mente, vamos entender um pouco, vamos começar a dividir a mente, mas hoje tem um vídeo para a gente ver. E eu queria que vocês vissem, nós estamos com o tempo tranquilo. As pessoas não têm energia por causa da diarreia mental. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. É possível fazer isso sem usar mudras específicos ou o que quer que seja? Sim. Tudo isso é uma pequena ajuda, um pouco de assistência. Você não vê um Shiva ou um Krishna fazendo um mudra e sentado assim, simplesmente intenso. Nem jamais você me verá sentado assim. Não. Você não me verá praticando Shambhavi ou isto ou aquilo. Se eu apenas fechar os meus olhos, por 20 segundos, estou pronto. Estou pronto para o dia. Portanto, tudo isso é uma boa ajuda. Mas é a única maneira de se fazê-lo? Não. Você pode simplesmente se sentar. Se você aprender a simplesmente se sentar, você se tornará tremendamente intenso. Neste momento, a sua energia está sendo simplesmente desperdiçada por você estar fazendo atividades desnecessárias sem fim. Quando você tem tanta diarreia mental, como pode ter energia? Suponha que você tenha diarreia. Você vê o quão fraco você se sente? Sim ou não? Agora mesmo, essa diarreia mental é a causa das pessoas não terem energia. Elas só querem comer e dormir o tempo todo por causa da diarreia mental. Isso é muito exaustivo. Se você tem diarreia física, você sabe o quão exaustivo isso é? Sim? Isso também é igualmente exaustivo. As pessoas estão dormindo 8 a 10 horas por dia, não porque estejam trabalhando demais ou porque seus corpos estejam em um estado ruim, é apenas a diarreia mental. Se você parar a diarreia mental, existirá energia suficiente para tornar isto aqui muito, muito intenso. Agora, como parar a diarreia mental? Se você tem diarreia física, qual é a primeira coisa a fazer? O quê? Sim, correr para o banheiro, eu sei disso. Eu estou dizendo, como uma medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? Não, como medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa é parar de comer, certo? Sim ou não? Diarreia significa que, de alguma forma, nós comemos algo que o corpo não quer. Ele está tentando eliminar aquilo, sim? Você ingeriu alguma coisa que não agradou o corpo, ele quer eliminar aquilo. A primeira coisa é ficar longe de comida por algum tempo. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Da mesma forma, para a mente, a comida ruim é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, a diarreia mental é inevitável. Isso é comida ruim para a mente. Agora ela vai escorrer sem parar, faça o que você quiser. Você pode fazer qualquer maldita meditação. Você diz Shiva, Rama, ela não vai parar. Ela não vai parar, não é mesmo? Porque você está consumindo comida ruim. A cada dia você se identifica com mais e mais coisas e você quer parar a sua mente. Você pode fazer qualquer tipo de circo. Ela não vai parar.
Se você não se identificar com nada, se você entender o que é você e o que não é você, se você se distanciar um pouco disso, a mente ficará quieta. Se você quiser, pode usá-la, se não, pode guardá-la. Agora minha mão está aqui, se eu quiser, posso movê-la, se não, posso guardá-la. Essa mão é útil. Suponha que ela comece a pular assim. Você tem certeza de que existe algum tipo de distúrbio, não é mesmo? Sim ou não? Portanto, se a mão estiver pulando, você sabe que é um distúrbio. Se a mente está pulando, é um distúrbio ou não? O distúrbio se deu por causa de uma dieta continuamente errada. Você diz à sua mente que eu sou isto, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ela está tendo diarreia. Pare de dar a ela comida errada. Se você claramente enxerga o que, mesmo que você não saiba o que eu sou, pelo menos você sabe o que eu não sou, não é mesmo? Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, sente-se em sua cama, sente-se e descarte tudo o que não for você. Essa casa em que você está morando, isso sou eu? Não. Esses pais amorosos, ou mãe, pai, esposa, ou marido, ou filho, eles são maravilhosos, mas isso sou eu? Não. Agora, esta bela roupa que eu estou usando, isto sou eu? Não. Agora, o meu corpo, eu gosto dele, mas isto sou eu? Não. Agora estou tendo tantos pensamentos, isto sou eu? Não. Agora eu estou tendo uma emoção maravilhosa, isto sou eu? Não. Desta forma, tudo que não for você, antes de dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Amanhã de manhã, você vai acordar consideravelmente mais intenso do que hoje. Faça isso todos os dias. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. De verdade, eu estava, alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e essa é uma pergunta tipicamente americana. Essa senhora se aproximou de mim e ela estava muito zangada. Eu tenho feito esse tal de yoga nos últimos 35 anos, não aconteceu nada. Mas você simplesmente se sentou em uma pedra e as coisas aconteceram com você. Isso não é justo. Onde está essa maldita pedra? Ela acha que foi a pedra que fez isso. O único sadhana que eu fiz na minha vida foi, desde muito jovem, embora eu estivesse muito ativamente envolvido com todos ao meu redor, eu nunca me identifiquei com os meus pais, ou com os meus irmãos, ou com os meus inúmeros amigos, ou com a sociedade, ou com a religião, ou com o país, ou com qualquer coisa ao meu redor. Eu nunca me identifiquei. Não que eu não estivesse envolvido, eu era muito envolvido, muito ativo. Ainda hoje eu sou muito ativo e envolvido, mas não me identifico. Se você não se identifica com nada, existe energia suficiente neste aqui para se tornar intenso? Veja, eu quero que você entenda. A sua energia de vida agora mesmo neste corpo, quantas coisas ela está fazendo enquanto você está sentado aqui? Olá, você entende a complexidade da atividade que ela está fazendo? Cada célula do corpo, seu fígado, seu rim, seu maldito baço e todos os tipos de coisas estúpidas que nem sequer podemos imaginar até hoje, sim? Basta ver enquanto você está sentado aqui, quantas coisas essa energia está fazendo. Obviamente, deve ser intenso fazer tudo isso. Você não pode experienciar isso por causa da diarreia. Quando você tem diarreia, é assim que você se sente, não é? Sim ou não? Então é assim. Pare a diarreia.
Pare de comer comida ruim, a diarreia vai parar. Quando a diarreia acaba, existirá energia suficiente neste aqui para se sentar e reverberar de maneira muito intensa? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós estamos iniciando a falar da mente. E vocês viram algumas palavras que ele usa ali, que a gente fala muitas vezes aqui, agora mesmo nós falamos, da identificação. Né? A gente já falou da mente, já dei um exemplo do repórter maluco, né? Do fotógrafo maluco, que a mente você não consegue controlar. Alguém quer colocar alguma coisa? Ok? Eu achei interessante essa colocação que ele colocou da mente, de como que a gente tem essa capacidade de decidir o que a gente acumula na nossa mente ou não. Que boa ideia isso de ter tipo um cestinho ali ao lado da cama, selecionando. Isso não sou eu, não me identifico com isso. E ver que ele falou até coisas relevantes, até meu pai, minha mãe, meus filhos. Mas para você ter um bom descanso, nós precisamos aprender realmente a Desidentificar. Desidentificar, né? E ter realmente ter esse espaço, essa limpeza no nosso cérebro, na nossa mente, né? Para que nós possamos ter energia para poder colocar o nosso corpo para trabalhar a nosso favor. E é interessante mesmo, porque, veja só, quando isso acontece comigo, quando eu me envolvo, sobretudo antes de dormir, horas antes de dormir, se eu vejo notícias violentas, se vejo coisas negativas, filmes violentos, é incrível como que eu não consigo ter um sono assim, mais relaxado, né? Então, eu achei interessante isso, a gente analisar o que a gente faz com a gente mesmo e ter e tudo aí como parte do que nós estamos falando, do senso crítico, da gente avaliar as coisas que nós estamos simplesmente ingerindo, né? Ingerindo, não fisicamente falando, comendo, né? Mas assim, absorvendo tipo de notícias, de mensagens, de falas que a gente vai absorvendo, né? E quanto isso, que às vezes a gente faz uma violência contra a gente mesmo. Coisas que a gente não faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e a gente absorve. Né? Então, isso é importante entender assim. Você se alimenta, e as duas, uma coisa está ligada à outra. Você se alimenta, em geral, daquilo que você se identifica, mesmo às vezes não sendo consciente. Então, por isso o senso crítico, o discernimento, ele trabalha em te dar uma visão do mundo maior, uma compreensão da realidade, vai falar de evangelho, vai falar de filosofia, vai falar da vida, e você vai aprendendo sobre isso, vai falar, nossa, eu pensava que isso aqui era isso, mas não é assim, assim. E aí você vai crescendo intelectualmente para fazer as melhores escolhas, e aí, automaticamente, a moral vai chegando junto. Porque não tem como, né? Não tem jeito, é assim que funciona. Mas tem que começar de algum lugar, né? E aí é preciso... É uma cadeia de coisas que acontece. Isso é importante. Você pensa, a identificação, que eu já expliquei o que é, nós vamos falar mais disso. O senso crítico, a visão de mundo. Para que tudo isso? Para aprender a fazer escolhas, senão você não aprende. Aprendeu a fazer escolha? Opa! Quando você faz isso, você sai de um grupo e vai para um outro grupo. Ora, aqui é o grupo das pessoas que já fazem escolhas mais coerentes, já tem um senso crítico mais desenvolvido, já venceu algumas fases aqui de identificação e tal. Opa, esse é do segundo grupo. Esse saldo amarelo, esse aqui está nesse grupo. Agora, esse aqui está pronto para desenvolver algumas questões espirituais mais profundas. Vai acompanhando o raciocínio. Mas enquanto você não está trabalhando isso aqui, não consegue, porque você vai sempre cair em armadilha. Que é armadilha de manipulação? O Kardec fala. Os espíritos influenciam nossas vidas mais do que imagina. Às vezes eles nos dirigem. O que ele está dizendo? Vocês são manipuláveis, fáceis.
são presas fáceis. Ah, mas meu Deus, não tem nada a ver, a responsabilidade é nossa. Esse processo que a gente conta a história aqui é responsabilidade de cada um, de escolher. Eu quero fazer isso ou não quero? Eu quero entrar nesse processo para que eu consiga realmente entender melhor a vida. Ah, mas eu tenho uma baixa escolarização, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, né? É claro que isso vai ajudar, mas você consegue ser uma pessoa mais intelectual, ser uma pessoa... não estou falando de intelectualidade acadêmica, tá, gente? É só para a gente separar as coisas. Tem também, mas não é isso. A intelectualidade de aprender um pouco sobre a vida, de conhecer mais a vida, desenvolver a senso de criticidade para poder escolher, e aí você vai se movendo. Você vai se movendo na escadinha, né? Então, assim, a gente tem que tomar uma decisão. Quando a gente participa de um curso desse, chega nesse momento que a gente tem que tomar uma decisão de que a gente quer seguir diferente do que a gente fazia antes, porque a gente tem que reconhecer a nossa condição espiritual, né? A gente vai encerrar, mas antes de encerrar, eu quero saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, fique à vontade. O assunto que nós íamos falar ainda hoje é pequeno, eu vou deixar para no início da aula que vem, é onde a gente vai falar do condomínio de apartamentos, onde cada apartamento mora um corpo, né? Mora a emoção, mora o instinto, e aí tem os apartamentos superiores que moram alguém que a gente não conhece. Então é uma história interessante, é uma fábula interessante da filosofia. A gente vai fazer isso na semana que vem. Uma coisa que está muito forte em mim hoje, ao término dessa aula, é o pensamento que não dá mais para a gente ficar em cima do muro, né? Não dá mais para a gente ficar encarando a vida de uma forma assim, é mais ou menos, é um pouco bom, um pouco ruim, não. Se nós não conseguirmos ainda ser totalmente, né, coerente com as leis divinas, com as leis de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas nós temos que ter consciência da necessidade, tá em direção exatamente, da necessidade de combater conosco mesmo as nossas más tendências, né, e não ser conivente, né, com equívocos, né, por circunstância, porque nós temos que, a partir do momento que a gente é sério na questão, que a gente analisa e sabe, não, isso vai contra os ensinamentos de Jesus, vai contra a doutrina espírita, né, que é no nosso caso, né, a nossa fé, a nossa religião, nós temos que combater em nós, gente. Porque só assim, nos contrariando, é que nós vamos evoluir, né? Quando ele fala lá sobre a dor, o Buda, né? Então, às vezes, é isso, essa dor que se faz necessária da gente se burilar, para nós conseguirmos realmente alçar a planos melhores, né, espiritualmente falando. Ok. Ainda tem uns minutos, se alguém quiser comentar alguma coisa. Já estouramos os minutos. Tudo bem, gente? Então nós estamos chegando no final e eu vou fazer a prece aqui para agradecer a nosso Pai, agradecer aos espíritos amigos que nos deram essa condição de estar tendo esse aprendizado, porque eu também sou um aluno, estou aqui aprendendo, buscando esse processo intelectual para traduzir isso na minha vida, em ação, em atividade, esperando, Senhor, que tudo isso aconteça com todos que consigam chegar a essas informações, que isso cale fundo ao coração de todos nós, porque sei que esse é aquilo que é o nosso destino, é aprender, é buscar, é bater a porta e ela se abrir para nós. Ampara, Senhor, a todos aqueles que aqui não puderam estar e aqueles que virão as mensagens, as informações, o estudo pelo canal, que eles também compreendam e recebam, Senhor, a tua bênção. Muito obrigado e boa noite.
todos vocês, que Jesus ilumine. Vamos dar um tchau aqui para todo mundo. Bem, gente, boa semana a todos. Seja uma semana de muita harmonia. Melhoras, Marina, aí na sua Melhoras para cirurgia. você. Tchau, Alê, Alessandra. fica firme aí. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Deus Tá, abençoe a todos. abraço. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite, amigos. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Fiquem com Deus, Com gente. Deus abençoe. Vou parar aqui a gravação, viu? Fica com Deus.